o título vai ser Por que o Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista? Né, que não é só o Brasil, são uma série de países, África do Sul, Rússia e Noruega, né, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Mas o conflito, pelo que eu entendi, aliás, indico um canal muito bom aqui do YouTube chamado História Islâmica, que são vídeos de 10, você já conhecia, Gabriel? Não, não. É muito bom, são vídeos de 10 a 15 minutos que os caras explicam tudo isso, né? Eles explicam que aquela região, né, que hoje é dividida, a faixa de Gaza, Cisjordânia e Israel, fazia parte do Império Otomano, não era isso? Império Otomano. Império Otomano. E aí, basicamente, esse império era composto por três povos. Majoritariamente era o Império Árabe Islâmico, mas tinha uma parte de cristãos que conviviam pacificamente, e a partir de 1917, né, Israel não, os judeus começam a migrar para lá, né, porque eles se baseiam na Bíblia para dizer que a terra é deles, né, o que é já uma grande loucura, né. E quem não acredita na Bíblia é obrigado a ceder sua casa, né. E aí essa mudança se amplificou em massa após a Segunda Guerra Mundial, né, que houve a perseguição com os judeus. Então, muitos judeus começaram a ir em massa para o lugar onde seria Israel. E aí o Reino Unido financiou Israel para formar um Estado independente, né? Só que como já havia um sentimento de sionismo, né, que aquela era a terra prometida dos judeus, eles acabaram se utilizando isso para expandir cada vez mais seu território, né? Até que criou a OLP, que era a Organização de Luta Palestina, que era uma organização pacífica e que buscava, através da diplomacia, resolver essas questões. Mas aí o próprio Israel resolveu apoiar grupos fundamentalistas islâmicos, né? Entre eles, o que viria a ser o Hamas. E isso resultou nessa guerra, né? Porque o Hamas cada vez se radicalizou mais, e também o Hamas só existe porque os palestinos sofrem muita opressão, como o Orlando comentou, né? Israel mata crianças palestinas há décadas, rouba territórios, está de genocidas, né? Então, você, antes de ficar aí pressionando o Lula, né, para colocar o Hamas como terrorista, saiba que é uma invenção de Israel, da União Europeia e, lógico, dos Estados Unidos, né? Que não foi só o Hamas, ISIS e vários outros foram financiados pelos Estados Unidos, principalmente para tentar combater a influência na época da União Soviética, né? A própria criação de Israel e principalmente como Israel foi crescendo, né? Foi ocupando os outros territórios de outros países. E lembrar aí que ele ocupou esses territórios por meio da guerra também, né? Foi tipo de bonzinho, assim, não. Israel ele utiliza muito a política dos assentamentos para dominar território, né? O próprio governo ele incentiva que judeus vá morar em uma região e aí começa a popular essa região, começa a construir as coisas, construir casa, construir muito com financiamento dos Estados Unidos. E aí quando a região tem a grande maioria de judeus, né? Eles declamam que aquele território seja deles. Né? E como a Palestina ela não tem um governo centralizado, com instituições e tudo mais, é mais difícil para a Palestina, para a criação de um Estado palestino, essa organização, fazer esse debate internacionalmente. Né? Igual você falou que tem a OLP, hoje a OLP ela é o principal governo da Cisjordânia. Né? E como a Palestina ela não tem continência territorial, ou seja, uma cidade não é ligada na outra pelo mesmo país. Aqui é Palestina, aqui é Palestina e tem Israel. Israel foi dominando tudo. Você acabou tendo pedaços da Palestina sendo governados por governos diferentes. E a faixa de Gaza foi um que o Hamas ele tomou, né? Ganhou, né? Nas eleições. Nas eleições, só que foi porque o Hamas também é um partido político, né? E esse é os grupos armados são militâncias, né? Isso é importante de entender também. O Hamas ele não é apenas a força militar. Né? Ele tem o braço militar, mas eles já tentaram ser um partido político, que acabou sendo proibido né, em Israel. E na faixa de Gaza, a única eleição que teve lá, o Hamas ganhou disparado. Assim. Inclusive, foi uma grande surpresa para a OLP, que vinha tendo avanços importantes por meio da diplomacia. Só que como Israel acabava aprofundando cada vez mais o cerco contra a faixa de Gaza, a saída encontrada pela faixa de Gaza foi, foi reagir, entendeu? Então aquela questão, a gente... Eles acabaram com a OLP também, né? Vale salientar isso, né?
Sim, sim. Tudo que é ligado a um tipo de governo palestino, Israel acaba minando até um ponto de desaparecer, né? A verdade é essa. E aí entra alguns pontos aqui que eu acho legal entender a porquê da reação, né, assim, de cara, né? E o Irã falou que vai pro pau, hein? Aí ó, tem uma parte mais aprofundada sobre isso. Não só o Irã. É importante entender que Israel, principalmente com o Netanyahu, ele governa lá já faz uns 20 anos, assim, ele teve um breve período que ele não esteve no governo, porque ele caiu, ele não conseguiu manter o governo. E aí ele volta com uma aliança de extrema-direita. Ele tinha uma aliança de centro-direita e centro-esquerda, assim. Ele perde a governabilidade e volta com uma aliança de direita com a extrema-direita. Nessa segunda fase do Netanyahu, ele começa a aprofundar tantas leis contra o povo palestino que torna assim impraticável você viver dentro de Israel sendo palestino. Uma coisa assim acho que é um exemplo de tudo isso é o regime de apartheid, né, que chama, que é o nome oficial, que isso nada mais é o seguinte: você, por ser palestino, você responde às leis de forma diferente que as outras pessoas. E aí o que escancara é a idade para ser preso. A idade mínima para ser preso de qualquer um lá é 18 anos. Para um palestino é 12 anos. Só pelo Israel. fato em Israel, dentro do Estado de Israel. E aí entra essa questão, porque como o Estado de Israel ele não é bem delimitado, eles têm essa política de assentamento, imagina que você é um camponês palestino, você está ali. Aí passa uns 2, 3 anos, começa a construir uma vila em torno da onde você mora. E aí, de repente, aparece o exército israelense e fala assim: olha, você está sendo preso porque você provavelmente é um terrorista e inclusive, a gente, né, enquanto israelense, não precisa de provas para prender. Ele pode prender de forma preventiva. Isso, assim, no direito é o maior absurdo que existe na face do direito, assim. Que é aquela máxima, né? Você é inocente até que prove o contrário. Em Israel, isso não é verdade. Entendeu? Ele pode te prender para evitar que você se torne um terrorista. Isso é absurdo, entendeu?